The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Mês. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Olá, bem-vindos ao Primeiro Meias. Hoje com aquele assuntinho mais animado de todos, o principal deste podcast, depressão, com os já de sempre, Já César deprimidos de Barbosa, sempre. os já deprimidos, César, Thaís, e hoje convidada ultra especial, Flávia Cherny. Agora a gente coloca aquele... Isso, povo, de palmas, manda palmas. Beto Carreiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim, é isso. Olá, gente. Não me deixem falando sozinha, por Olá. favor. Olá, Virgínia. Olá. Obrigada, Oi, eu sou a Flávia. Obrigada. Então, Flávia é minha amiga de anos e anos. E nós fizemos teatro juntas, entendeu? Nós moramos juntas em São Paulo, somos roommates. Fizeram Tivemos um curta-metragem juntos, chamado La Femme Cliché. Sim, a Flávia era obrigada a atuar nos meus filmes, entendeu? Porque é assim que funciona, quando a gente mora junto, tipo, daí uma é aspirante diretora de cinema, a outra é atriz, é isso que acontece. É isso que a gente obriga a coleguinha a atuar nos próprios filmes. E daí nós éramos sócias, né? Acho que foi assim que a depressão começou na minha vida. Fui obrigada a entrar num caminho que eu não queria. Exatamente, o início, né? Ali se iniciou, foi plantada a sementinha da depressão. Sócias de um grande empreendimento, chamado Nós Outras Resort. Era como chamava o nosso apartamento. Exatamente. Chiquérrimo. Eu devo perguntar por quê, não? Porque era um local... Éramos poliglotas lá e aceitávamos diversas línguas e pessoas vindas de fora. Tivemos já italianos passando por lá. Eu falava francês na época. A Vicky, acho que também fazia também aula de francês. Sim, a gente fez aula de francês. Fizemos aulas de francês juntas. Então, era francês, nosotras, italiano, né? Porque nosotras no espanhol. Italiano não, espanhol, perdão. Pues hablamos espanhol, como não? Nós sempre hablamos espanhol. E o César frequentava lá o Nós Outras. Vale e o dizer. resort, porque, Freguesava. of course, English. Uhum. e enfim, e Flávia Cherny é atriz, hoje em dia youtuber também. Olha. Então, Flávia, conte um pouquinho sobre você. Conte quem é você para nós. Olá, um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu sou atriz, realmente, apresentadora e, mais recentemente, contadora de histórias e criadora de conteúdo para a internet. Então, eu tenho um canal no YouTube chamado Fafa Conta, em que eu conto história para crianças, não apenas crianças, mas para todas as pessoas. Mas é um conteúdo de qualidade para crianças na internet. Tenho o meu Instagram, onde agora em época de quarentena eu tenho feito lives contando histórias para as crianças. E aí ali no Instagram que também eu crio conteúdos paralelos, assim. Então qualquer assunto que seja do meu dia a dia ou que esteja mexendo comigo, eu acabo levando lá pro Instagram da Fafa Conta também. Eu dei uma lida ali que você escreveu que o Instagram seria um conteúdo até mais para os pais, né? Para os adultos, do que o conteúdo que tem no YouTube, é isso? O YouTube é tipo o meu canal no YouTube é uma terra para criança mesmo. Eu converso com elas. São raros os vídeos que não são para crianças, assim. Ou, sei lá, que são voltados mais para os adultos que convivem com crianças. E aí eu sempre alerto, né? Esse é um vídeo para adultos e tal. Mas não é que seja algo
né? Tipo, acima de 18 anos, e se uma criança tiver contato com aquele conteúdo, vai ser um problema, não é isso. Mas é que vai ser chato para criança. Sim. Agora, no Instagram, realmente, a ideia é conversar com adultos e jovens também. Então, que aí eu posso trazer assuntos que são relacionados à infância, mas também trago outras coisas. E me posiciono mais politicamente, coisa que no YouTube eu, né, não trago essa... Apesar das histórias terem a minha curadoria e o meu olhar da vida e do mundo, Sim. né? Sim. Nem todo mundo saca. A Flávia também sempre teve um grande dom de artesanato. A gente fazia coisas na nossa casa e também ela fazia vários bichinhos. E era assim, nossa, o quarto dela era sempre assim uma coisa. Nossa, era um ateliê, era um grande ateliê o quarto de Flávia. E você também ela também foi apresentadora do programa Zoom na TV Cultura, que era o programa de cinema. E daí você deve estar me perguntando, tá, por que a Virgínia trouxe essa pessoa para falar de depressão, gente? O que tem a ver uma coisa com a outra? Flávia, conte um pouquinho para a gente, porque se você entrar ali no YouTube e no Instagram, você vai ver que a Flávia fala abertamente sobre esse assunto, e eu acho que a gente achou importante trazer uma pessoa como esta, porque geralmente a depressão, as pessoas esperam que venha de uma pessoa como eu, gótica, entendeu? Uma pessoa que você olha assim na rua, tá de preto, tá com a cara triste, uma cara acabada, tal, e não é bem assim, não é sempre assim, que não é essa a cara necessariamente da depressão. Então, Flávia, se você puder contar um pouquinho como é que foi a história com esta palavrinha. É interessante, né, ser um tema aí de um episódio específico só falando qual é a cara da depressão, né? Qual é a cara dessa pessoa? Porque bem isso, as pessoas tendem, quem não entende muito do assunto, né, tende a imaginar que é aquela pessoa que tá sempre para baixo, triste. Ou como você descreveu, que só veste preto. Exato. E às vezes essa pessoa nem é uma pessoa que tem depressão, né? Exatamente. Às vezes bem isso, às vezes é uma pessoa feliz, alegre, tá bem, mas e a pessoa que tá ali, tipo, vestindo rosa e aparentemente feliz, sorrindo, tanto que, né, a gente sempre, acho que falou já, comediantes, né? Quantos comediantes não cometem suicídio, enfim. Eu só queria ver, eu queria só avisar o pessoal que tá escutando que tá todo mundo de preto aqui hoje. Eu ia fazer essa observação também. Foi uma homenagem, né? Episódio especial. É uma homenagem. Todos estão de preto. Exatamente. Mas, pois é, como é que foi? Eu sou recente aí diagnosticada, né? Então, comecei o meu tratamento e fui diagnosticada em outubro, novembro do ano passado. Estamos em maio agora. Quem for bom em matemática pode fazer a conta. Não é meu caso. Então, foi, acho que, assim, diagnosticada a primeira vez. Mas eu imagino que tenha sido o meu terceiro episódio de depressão na vida, do que eu percebo hoje, de como eu estive em outros momentos, né? Então, agora é a primeira vez que eu estou fazendo tratamento com psicóloga e com psiquiatra e tomando remédio específico para isso. Primeira vez que eu tive... Era para eu começar falando assim mesmo? Sim. Tá, né? Você quiser. Às vezes eu me perco ou perco o foco. A primeira vez que eu acredito que eu tive depressão foi, inclusive, mais forte do que essa última vez, que foi lá por 2011, eu acho, 2010 e tal. Que aí eu realmente fiquei numa tristeza, angústia profunda, daquelas que é o que a maioria das pessoas imagina, né? Então eu ficava na cama, chorando, não conseguia fazer outra coisa e só pensava em morrer. Eu queria morrer. Eu não tinha a questão do suicídio, tipo, eu não pensava em me matar, não tinha essa coragem ou sei lá. Mas eu queria muito que aquilo acabasse, né? Só a morte que ia fazer. Então eu ficava muito pensando que formas que eu poderia morrer. E foi época de Natal e Ano Novo ainda, então, nossa, ter que levantar e me arrumar para ir pro Natal, reunir a família. E eu só queria ficar chorando. Mas na época, tinha a Vicky, né? Que era uma pessoa que eu conheço, que é uma das únicas, eu acho, que eu ouvia falar sobre depressão. Mas ainda assim,
conhecia muito pouco, não entendia, não pesquisava. Então, assim, nem me ocorreu que eu pudesse estar com depressão. Apesar de hoje eu falar, meu Deus, era tão óbvio. E aí eu, né, sempre fui de fazer tratamento com homeopatia. Então, essa época eu morava em São Paulo, eu estava passando férias em Curitiba, então eu resolvi voltar para o meu homeopata. E eu lembro que eu liguei chorando, eu não conseguia parar de chorar. Então eu liguei chorando, falei com a secretária que eu precisava urgente de uma consulta. E aí, então o meu tratamento, esse meu primeiro tratamento foi com homeopatia. Eu não me lembro quanto tempo durou, mas acho que foram alguns meses, assim, até eu estabilizar. E funcionou esse tratamento. Até porque o meu homeopata, ele tem uma coisa meio psicólogo, assim, não sei, talvez algum psicólogo ouça e acha um absurdo eu falar isso, mas tem uma coisa muito de conversar e se abrir, ele trazia alguns pontos, então também teve um acompanhamento dessa forma com ele, que foi muito bom. Aí teve um outro episódio lá por 2013, nessa época eu fazia psicanálise. E também fiquei bem mal de ficar muito tempo chorando e tal. E não sei como é que se resolveu, porque pela psicanálise acho que não foi, para ser bem sincera. Deve ter ajudado de alguma forma, mas hoje eu vejo que a psicanálise não era o melhor caminho para mim naquele momento, assim. Atrapalhava ou piorava algumas questões, melhorou em outras. Na época eu achava bom e tudo. Mas foi melhorando, acho que com o tempo e com a ajuda de, sei lá, de mim mesma querendo sair daquela situação. Porque, assim, eu tava com uma psicanalista, né? Ela nunca falou nada de parecer que eu estava com uma depressão. Talvez eu não tivesse. Mas hoje, lembrando de como eu estava, eu certamente estava deprimida. E aí, enfim, teve essa vez agora que... Aí eu voltei a fazer... Aí eu tinha parado com essa psicóloga, voltei uns tempos depois com uma outra, que é a que eu tô até hoje. E eu tinha parado, já tinha tido alta. E aí, ano passado... Bom, tudo começou na época das eleições. Outubro de 2018. Sim. Né? Que acho que ajudou aí muita gente a entrar nesse... Sim. Então foi no ano passado. Nesse buraco. Foi no ano retrasado. Ano retrasado que começou... Isso, foram os primeiros sintomas, assim... A segunda-feira após primeiro turno... Eu acordei chorando e eu não queria sair da cama e eu queria passar o dia inteiro na cama e eu passei o dia inteiro na cama. Mal. Na terça-feira eu me obriguei a levantar. Falei, não posso ficar desse jeito. Mas foi ali que começou, assim, a derrocada. Sim. E aí... Mas eu também tentando, né, disfarçar aquele sentimento e tudo mais. E a coisa foi indo. Eu sei que, realmente, quando chegou... setembro, outubro do ano passado, então um ano depois, eu já não... Eu voltei um pouco antes pra psicóloga, eu falei, eu tô precisando, ando mal e tal, e fiquei alguns meses indo na psicóloga, mas sabe assim, aquela coisa que você tenta disfarçar, e daí tinha outros assuntos que eram importantes, foram vindo, até que teve uma semana aí que eu fiquei bem, bem mal, que eu acordei no meio da madrugada pra ir pra sala, porque eu não conseguia parar de chorar, não queria acordar meu marido, voltaram aqueles pensamentos não de quero morrer, mas vinha muito esse pensamento de, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer essa madrugada? De repente me vinha uma imagem de eu caindo da janela. Eu falava, nossa, não, mas eu não quero me jogar da janela. Mas vinha esse pensamento. E aí, nessa semana eu fui na minha psicóloga e falei isso. E aí ela falou, Flávia, preciso que você vá com urgência ver um psiquiatra. E aí no dia seguinte eu fui no psiquiatra. Então, foi assim, foram assim esses episódios aconteceram dessa forma. Sim. E aí, desde então, eu tô... Aí foi a primeira vez que eu fui diagnosticada. Fui no psiquiatra no dia seguinte e ela falou que realmente estava com depressão e que já teria indicação para medicação. E para você foi, tipo, fácil aceitar esse diagnóstico de depressão? Foi fácil e foi meio que um alívio saber que tinha um nome aquilo que eu estava sentindo. E se tinha um nome, tinha um diagnóstico, tinha uma saída, tinha como resolver aquilo, né? Que bom, então nós sabemos como tratar. Porque das outras vezes ficava sempre aquela dúvida. Eu tinha tido uma tristeza muito grande, eu ficava chorando, não queria produzir nada, só queria morrer. E eu não sabia o que fazer com aquilo, porque ninguém, né? Quando a gente dá nome para as coisas, a gente consegue tratar. Então,
foi bom a hora que ela foi. E aí aí foi quando eu também tive a certeza. Então, realmente, das outras vezes foi depressão que eu tive. Sim. Então, né, não era uma coisa assim, ou uma preguiça muito grande, porque você fica achando que eu tava me achando preguiçosa, porque eu não tinha vontade nem de dar água para minhas plantas. Ai, como eu sou preguiçosa. Como eu ando cansada, eu só quero dormir. Eu queria, tipo, levantar 10 horas da manhã e dormir às 10 horas da noite. Porque não via sentido em nada na vida. Então era melhor dormir. A hora que eu acabava aquele mínimo que eu tinha que fazer cada dia, tipo, 9 horas da noite eu já não tenho mais nada para fazer. Só que aí tem o meu marido e ele queria dormir lá por 11h30. Então eu ficava ali me enrolando. Tipo, o que eu vou fazer até as 11h30? Porque por mim eu já deu esse dia. Já quero ir pro próximo. Então foi bom. Porque eu falei assim, puxa, não é preguiça, não é sono. Não é... E eu tava super apática, eu tava extremamente irritada, impaciente. Eu brigava com a minha mãe pelas coisas mais absurdas, extremamente irritada. E aí eu sou uma pessoa que já tem a tendência a ser meio braba com algumas coisas e reagir com braveza. Então eu falei, puxa, talvez eu não seja essa pessoa. É porque a minha depressão, ela se mostra dessa maneira. Então, pra mim, foi um alívio. Que bom, então é depressão. Ótimo. Então, isso tudo faz parte da depressão? Puxa, que bom. Então, eu não sou essa pessoa que tá... Como foi 1 ano nesse processo, a gente vai normatizando as coisas, né? Então, eu já estava acostumada com aquele novo modo de ser. Então, eu era aquilo. Então, eu sou uma pessoa que realmente eu já gosto de dormir, mas eu estava gostando além do normal. Sim. Então, é que eu sou uma pessoa que gosta de dormir mesmo. Eu acho que eu sou uma pessoa bem preguiçosa. E aquilo virou um normal para mim. Então, não é de uma hora para outra a coisa muda e eles falam, opa, tem algo de errado. Você vai normalizando tudo. Então é difícil você perceber que, não é assim. Porque foi todo um processo para eu chegar naquele lugar ali. Sim. E eu sou uma pessoa alegre, né? Divertida. Exatamente. Uma pessoa ativa, né? Você faz um monte de coisas. Isso. Então, de repente, você se vê numa situação tipo, nossa, o que é isso, né? Então, acho que é por isso que também é tão importante falar, né? Eu acho que por isso que é tão importante, tipo, quando eu vejo, por exemplo, você que tem um canal, por exemplo, que atinge tantas pessoas. Esses dias eu acho que eu vi, tava vendo o Roda Viva do Felipe Neto, daí também apareceu ele falando que tem depressão. Outras pessoas que quando abrem falar sobre isso é tão importante, porque daí é isso que você falou, quando tem nome o negócio que você tá sentindo, nossa, dá um alívio. Você, tipo, nossa, entendi, é isso. E daí você pode ir pesquisar e você pode ver que outras pessoas também estão sentindo a mesma coisa que você. Você se entende um pouco e acho que tira um pouco da culpa de estar sentindo aquilo, né? Você se sente um pouco menos alienígena de estar sentindo. E você entende por que você está sentindo. Então a questão, por exemplo, da preguiça, né? É porque você não é que você tá com preguiça, você não tem energia. O pouco de energia que você tem, você tá usando para coisas básicas, para você sobreviver. Então não é porque, nossa, eu ando tão porca, não quero tomar banho. Não é que você anda porca e não quer tomar banho, é porque você não tem energia. Tomar banho é um gasto de energia para quando você tá deprimido. Aquela água que cai no corpo, ela dói. Então assim, entendi, tem um motivo, então vamos trabalhar nesse motivo. Não é porque eu sou uma pessoa, enfim, qualquer que seja o rótulo que queira colocar, né? Exatamente. Enfim, tem uma falta impaciente. De vitalidade, né? Uma falta de vitalidade. Falta uma motivação de viver. E às vezes é isso. Você não tem nem energia para se matar, né? Tanto que às vezes há uma preocupação quando a pessoa começa a tomar remédio, que ela fica um pouquinho bem e daí, tipo, vem a motivação, o conseguir se matar, né? Tanto que tem que ter esse cuidado no começo da pessoa, quando a pessoa começa a tomar remédio pra, né, ter que ficar em observação ali nesse começo. César e Thaís, que estão aí quietinhos. Não, eu tô ouvindo, eu quero voltar um pouco no tempo. Eu demorei todo esse tempo pra fazer essa conta, Flávia. Foram 7, 8 meses aí desde outubro pra cá, né? 6, 7, 8. Exatamente. A gente tá em 5 meses. Também 5, né? Não sei se foi no começo de outubro, final de 8. Outubro, enfim, demorei tempo aí. 9. Mas de lá pra cá, e eu sei que não é algo rápido e fácil de se saber, mas você já sente uma diferença? Você já sente uma melhora? Total, sim. Já até
acho que eu posso dizer assim, dezembro, janeiro. Janeiro dá pra dizer que estabilizou e eu tava super bem. Foi rápido, assim, a primeira medicação já deu certo, foi só depois de um mês a dose que a gente aumentou, porque eu já me sentia melhor, mas a psiquiatra falou assim, não, mas você podia estar melhor ainda, o ideal era você já estar melhor do que você está dizendo agora. Então eu estava com uma dosagem lá de 50 miligramas, foi para 100, e que disseram que isso é meio que o natural dentro dessa medicação. Então foi rápido que eu notei a melhora. Porque isso também é legal falar, e é bom você estar falando isso, porque tá aí sua experiência pessoal, que muita gente acha que às vezes é uma coisa meio rápida, né? É tomar um remédio e amanhã tá tudo certo, já tô feliz e saltitante. E não, né? Você precisa ter uma paciência, você precisa ter uma calma, de certa forma, eu sei que é difícil, mas porque é um processo, né? Enfim. E você sentiu, você que a Virginia falou que você fala abertamente, você sentiu, como é que foi a reação das pessoas ao seu redor, pessoas que você conhece melhor, conhece não tão bem, mas enfim, como é que você acha que foi a reação dessas pessoas? Tá. Quando eu fiquei sabendo que eu fui diagnosticada, no mesmo dia eu já queria sair anunciando nas redes sociais, porque eu tava tão sem energia e as pessoas me demandam muita coisa e eu sou aquela pessoa que quer ser útil, quer ajudar, quer ser solícita. E eu quero ficar atendendo todo mundo. Então, eu já queria... E eu não estava tendo essa vontade, né? Então, eu queria pegar e falar assim... Estou com depressão, não me encham o saco. Eu não quero responder ninguém. Era isso que eu queria escrever. E a minha psicóloga falou... Flávia, eu vou te liberar para você falar sobre a sua depressão. Eu acho importante que você fale, mas só quando você estiver bem. Porque é importante que você possa mostrar para as pessoas que dá para melhorar, que é possível... E para você estar com a energia para falar sobre o assunto também, porque agora vai te fazer pior, vai ser pior para você falar, porque você ainda não está podendo lidar com a situação bem, você está doente. Falei, ok, vou ter que segurar. Aí depois, acho que de umas 2 ou 3 semanas, ela falou, então escreva. Porque eu falei, como é que eu vou fazer? As pessoas ficam me solicitando coisas, eu não tô com saco pra escrever, pra responder, não tô com essa energia. Sim, não tô conseguindo, né? Ela falou, olha, se você inclusive não fosse uma pessoa autônoma, se você fosse empregada e tal, eu ia te dar como é que fala? Pra pegar licença... Ah, sim, licença médica, um atestado. Ia te dar um atestado para você ter licença. O ideal é que você ficasse 30 dias sem trabalhar. Sem trabalhar mesmo. Mas você não dá, então assim, vai com calma, vai fazendo o mínimo que você precisa, que gasta menos energia e tal. E daí ela falou, então faça um comunicado para você colocar lá que você está em tratamento médico, que tá tudo... e que você vai ter que pegar com mais calma, vai sumir por uns tempos e tudo mais. Aí eu fiz isso já me deu um alívio. Porque eu falei, agora pronto, as pessoas sabem que eu tenho algo, eu não vou ficar respondendo todo mundo. Mas, então tá, isso foi com as pessoas, né, seguidores e tudo mais. Com a minha família, então já no mesmo dia, contei pros meus pais, contei pra minha irmã, pro meu marido e tal, e foi assim, eles tiveram a questão de acolher mesmo. De, que bom que você descobriu, vai precisar tomar o remédio? Tome o remédio. E conte com a gente, com o que você precisa. Claro, cada um dentro do seu entendimento e dentro do que consegue lidar com aquela situação, aquela novidade. E fui pedindo ajuda, né? Eu falei, olha, quando eu começar a tomar remédio, a psiquiatra falou que pode ser que eu tenha mais sono, pode ser que eu faça tal coisa. Preciso que vocês fiquem atentos, que pode ser que eu não perceba, me digam se acontecer alguma coisa. E aí, então assim, fui avisando as pessoas do meu convívio mesmo, pra... me ajudarem a perceber coisas que talvez eu não fosse perceber. Então, foi uma boa recepção nesse sentido, assim, de... Puxa, vamos passar por isso, que bom que você descobriu, que bom que foi diagnosticada e que já está se tratando. E daí depois, quando eu melhorei... Então, por isso que eu sei que foi em janeiro que eu já me sentia melhor, porque em janeiro, se não me engano, foi em janeiro, fevereiro, a minha psicóloga me liberou para falar nas redes sociais da depressão. Então foi muito legal o dia que ela falou, Flávia, hoje eu acho que você pode falar. Foi tipo assim, então hoje... Eu achava que ela só ia me deixar falar depois de 1 ano, depois que eu terminasse o tratamento com remédio, entendeu? Sim. E não. Então assim, eu estou em tratamento ainda, tô tomando remédio e tal, mas hoje já tenho energia, voltei à minha vida normal, faço tudo... as coisas que eu fazia. Então, assim, vida que segue, consigo conversar tranquilamente sobre isso. E acho que mostrar, ser um exemplo de que, tipo, cara, eu tava nessa merda também, mas olha aí, tem saída. Só que a gente tem que dar esse passo
de ajuda. Sim. Né? E às vezes, quando a gente tá muito mal, a gente não consegue dar esse primeiro passo de ajuda, porque a gente não tem nem essa energia de ligar para um psicólogo ou para um psiquiatra para pedir ajuda. E nem para notar isso. Então, quando eu trouxe para as redes sociais, eu também, é uma coisa que eu sempre falo, se não é você, mas você reconhece alguém que tenha isso, seja você a pessoa que ajuda essa pessoa, porque talvez essa pessoa não vai ter a energia. Mas seja você a pessoa que vai ligar para um profissional, marcar o horário, e você só faz a pose. Você fala, se quiser, eu até te pego na mão e te levo lá. Hoje em dia a gente não vai levar, mas vou fazer a ligação para você pelo vídeo, se ele atender online. Sim. Então... É muito importante, né? Sim. Vou aproveitar que parou o barulho aqui agora para eu poder falar, né? Mas eu achei interessante, assim, você ter sido liberada só uns meses depois para falar sobre isso, que é um pouco o papo que eu tive com a Virgínia na semana passada, que eu tive também uma questão assim com a minha filha. E aí eu falei que eu não tinha... quando você está dentro da situação, do problema todo, você acaba não tendo nem repertório para poder dar as respostas que possam vir de muitas pessoas, né, de fora. E o fato de, claro, contar com esse círculo mais próximo que apoie, eu acho que é super importante, mas o fato de você já ter isso um pouco digerido e poder falar sem sofrer, né? E também, eu acho assim, a gente acaba contando com coisas que venham que a gente talvez não esteja preparada. Então, vem respostas ou perguntas que podem fazer mais mal do que bem naquele momento que a gente está sem estrutura. Total. Né? Total. Você tá com a ferida muito aberta ainda, às vezes, né? Também tem que se proteger. É legal falar e tal, abrir as coisas para as pessoas, mas também se proteger, né? Também não precisa... não é porque você tá liberado para falar que você precise falar, porque é bem isso. Talvez você ainda não esteja totalmente pronto ou pronta para levar aquele assunto, né? Porque realmente você se expõe, então tem que estar muito seguro do que você está fazendo e muito preparado, porque a hora que eu coloquei demandou essa energia de responder. E é bem isso que a Thaís colocou, do repertório. Eu já tinha, apesar de ter sido poucos meses, por isso que eu falo, hoje eu sou nova ainda, né? No grupo. Tipo, a Vicky eu sei que é uma vida, e são muitos anos, PhD. né? Então, assim, já passou por muito mais do que eu e tem muito mais repertório para falar e experiência. Então, minha experiência ainda é curta, mas me perdi. Mas, enfim, dentro do que eu já tive de experiência, eu consigo trazer algumas questões. E o que eu não sei, eu também vou me informar. E eu falo, gente, eu não sou psicóloga, eu tô falando da minha experiência. Eu acho que isso que é importante falar também. Mas... E é legal porque, assim, no que eu coloquei lá nas redes sociais, veio uma onda de apoio e de agradecimento, de gente agradecendo por trazer esse assunto, né, abertamente, de como é importante, de como ainda tem... E aí algumas pessoas me mandaram por direct, porque eu tenho vergonha, mas eu tenho depressão, não consigo falar abertamente como você faz... Mas agradeço, porque... E aí, começa um trabalho, eu quis me tornar essa pessoa, de que então no direct eu fui lá conversar com essas pessoas. Né? Dar uma força e falar, olha, é importante. E, enfim, conversar e ajudar de alguma maneira. Só que é bem isso. Se eu tivesse falado sobre a minha depressão quando eu tava bem deprimida, não ia ter... Eu ia falar, cada um com seus problemas, filha. Eu tô resolvendo o meu. Exatamente. Vamos dar a mão e vamos se jogar junto, entendeu? Exato. Então, que bom tipo, que agora... beleza, olha, vamos ajudar a decorar o nosso buraco. Isso. Mas agora não. Agora eu consigo ser a pessoa que, puxa, eu me sinto forte e com energia pra pegar na mão e falar, cara, vamos... Ó, eu vi o caminho, vem cá. É esse aqui. Entende? Exato, Então, é bem legal. Hoje eu sinto... E tem dias que, de repente... E aí é o normal também, você entendendo. Porque isso no começo eu tava tentando detectar. Às vezes você acorda, tem dias desanimada. E aí é que eu ainda não... Quer dizer, ainda não sei. Eu sei dentro do meu funcionamento. Então, assim, tem dias que eu tô meio desanimada. Tipo, cara, que preguiça de sair da cama. Mas o que é uma preguiça normal, um desanimado normal e que é importante sentir? E o que a minha psiquiatra falou... Ela falou, tô te dando uma medicação, não é pra te cortar e você não vai sentir mais. É importante que você sinta, você tem que sentir a tristeza, você tem que sentir tudo, né? Mas dentro do peso que aquilo tem na vida. Não é de mais e nem de menos. Então, assim, levei ali umas semanas pra entender o que é o meu normal, de
uma tristeza normal ou uma tristeza que pode ser a depressão? Porque antes eu tava com medo. Qualquer sentimento, um dia que acordasse mais desanimado, eu falava, ai meu Deus, será que... Mas você tem não. a gente fica com muito, muito medo de voltar para aquele lugar escuro que a gente já foi, né? Eu tenho esse medo constante, assim, qualquer coisinha que eu sinta, tipo, que eu vejo, meu Deus, lá vou eu novamente. E várias vezes a minha psicóloga tem que me lembrar, Virgínia, calma, você tá participando disso, disso, disso. Ou isso é isso, ó. Sei lá, quando meu gato morreu, tipo, a minha psicóloga me falou, isso é luto, Virgínia. Sim. Tipo, não é a depressão. Isso é, isso é luto. E é importante que você sinta, porque mostra Exato, que você tá vivo, você tá sentindo coisas daí o luto que tem que sentir. Então, Sim. é isso. Então, mas é lógico, porque a gente sabe o quão é ruim, né? Quanto é ruim tá nesse lugar e também o quanto que você batalha pra sair. Então, é como se fosse um trauma. A gente fica um pouco traumatizado, né? E não quer voltar. Mas eu achei legal também de trazer aqui, porque eu acho que nesse momento que a gente tá agora de quarentena e tal, eu tenho falado com tanta gente, assim, que a gente tem esse, né, começou, beleza, a quarentena, daí as pessoas estavam no começo, tava uma coisa mais tipo, beleza, vamos conseguir, e daí, né, estavam animadas e tal, quem acompanha, por exemplo, meu Instagram, né, imagina, eu tava cozinhando, gente, tinha comidas. Exatamente, tava cozinhando, pense. Eu que nunca cozinho. Daí depois o tempo passou, e enfim, veio carregado de muita ansiedade, etc. Daí o tempo passou e trouxe um alívio do tipo, não, ok, vou aguentar isso. Me deu um alívio, porque antes eu tava muito ansiosa, achando que eu não ia dar conta. Daí veio um alívio de, não, beleza, vou conseguir. E daí conforme o tempo foi passando, e agora ele trouxe uma angústia, e eu tenho reparado, e daí isso casou inclusive com uma situação ontem, assim, que tive uma amiga que estava contemplando o suicídio, que foi bem foda, então eu tenho visto que talvez agora algumas coisinhas de depressão comecem a surgir nas pessoas, sabe? E eu acho que ansiedade e depressão vão ter um lugar muito importante nessa quarentena. E acho que é importante a gente falar um pouquinho desses sintomas que aparecem, sabe? Eu acho que pra mim, pelo menos, é quando você começa a não conseguir mais gostar de nada que você gosta. Por exemplo, pra mim, sei lá, eu que gosto muito de comer. Nossa, eu não quero comer mais nada que eu gosto. Sei lá, nem que... nossa, eu adoro pizza. Não quero nem pizza. Não quero nem isso, não quero ver nem série. Não quero... não me interessa. Você começa... Os seus interesses que você sempre teve passam a não ser mais interessantes. Tipo, o prazer que você tem nas coisas, eles passam a não existir mais. As coisinhas, como que nem você falou, as coisas cotidianas começam a se tornarem muito mais difíceis de fazer. Tipo, tomar café da manhã, tipo, levantar da cama. Tudo parece muito mais difícil. E isso tudo, que nem eu, novamente citando Andrew Solomon, como sempre e tal, a gente sabe que é idiota. A gente sabe, tipo, esse que é o problema do deprimido, é que a gente acha que a gente tá certo, a gente acha muito que é do tipo, será que até então eu vivia uma mentira e agora eu percebo a realidade, agora eu estou vendo a realidade. Então, assim, não é que, tipo, ele diz até que é, tipo, muito mais fácil lidar, às vezes, com um esquizofrênico que sabe que tá ouvindo vozes e que tá fora da realidade, do que com uma pessoa deprimida, porque a pessoa deprimida, tipo, ela tá tendo algumas questões filosóficas que são reais. Ela fica falando do tipo, mas todo mundo vai morrer, então pra que eu vou fazer isso? E daí, sim, realmente, ele tá realmente falando uma coisa que é verdade, mas, tipo, você não pode ficar focado nisso. Então, questões filosóficas desse tipo se tornam muito mais pesadas, às vezes, pra uma pessoa
deprimido. Você fica, tipo, quase com um super foco numas questões que daí realmente vão te levando pra baixo. Tipo, ontem, conversando com essa minha amiga, eu até fiquei tipo, meu Deus do céu, eu preciso que alguém muito positivo fale com ela. Porque quando ela me pergunta, ela falou assim, mas você sabe que nada serve. Pra que eu vou fazer isso se não serve pra nada? Eu fiquei, meu Deus do céu, eu sei que não serve pra nada. Tipo, eu fiquei pensando, meu Deus, ela tá falando com a pior pessoa que ela devia, tipo, preciso que ela fale com outra pessoa. Mas eu, enfim, fiquei falando quanto eu amava ela e etc. Porque eu me peguei, tipo, cara, eu acho que nesse momento eu vou ser bem Timbalauê, mas é só o amor pode salvar as pessoas nesse momento que a gente tá. Enfim, gente, eu tô falando, alguém me corte. Mas aproveitando essa tua fala, Vi, eu queria saber até da Flávia, se você se sentiu um pouco esse medo, assim, se sentiu um pouco fragilizada com essa coisa da pandemia, sabe, em algum momento em risco de voltar isso acontecer, porque a gente fala muito, como a Vi falou aqui agora, a perda dos prazeres e etc, que é sintomático, mas também tem um pouco isso da não enxergar mais sentido em absolutamente nada. Acho que esse é o maior risco, porque quem via sentido antes disso em tudo, com a pandemia passou a questionar o sentido de tudo. E para quem já tem um histórico, eu acho que isso é muito mais profundo, né? Sim. É engraçado, né? Que eu na primeira semana já quando foi detectado que era pandemia, na primeira semana, foi ali pelo dia 16, né, de março, de distanciamento social, eu pedi na terça-feira, quarta, sei lá, eu fiquei bem mal e pedi uma sessão extra com a minha psicóloga, que naquela semana não ia ter, eu tô fazendo a cada 15 dias. E ela me atendeu e eu só chorava, falava, meu Deus, sabe o que vai acontecer? E o mundo, né? Eu não tava nem tão preocupada comigo, eu tava pensando como mundo mesmo, que ia ficar tudo muito ruim. O sofrimento que muitas pessoas iam ter, papá. E foi muito bom, porque ali mesmo eu já resolvi várias coisas. Tipo assim, vai ficar muito ruim mesmo, vai ficar bem difícil, e o que eu posso fazer da onde eu estou para melhorar em alguma coisa ou ajudar. E o que disso tudo não vai... Se eu ficar pensando nisso, vai ser pior, porque eu vou ficar improdutiva, eu vou ficar triste. O que pode ser produtivo para mim e útil e o que não é. Então, nesse mesmo dia, eu já comecei, inclusive, nas redes sociais, porque eu já saquei, eu falei, cara, vai ficar ruim para várias questões, mas já imaginando também a questão da ansiedade e da depressão, que ia ficar muito pior. Pessoas que talvez nunca tenham tido contato com isso vão começar a ter essas incertezas e tudo mais. Então, no mesmo dia, eu já comecei um movimento pedindo para as pessoas indicarem, porque aí esse meu atendimento com a psicóloga já foi online. Então, eu tenho, desde março, fazendo minhas sessões por vídeo na internet. E aí eu já pedi para as pessoas indicarem profissionais, psicólogos, que estivessem atendendo online durante a pandemia. E fiz um compilado daquelas respostas, coloquei no meu blog, um PDF que tem todos os contatos das pessoas que estão atendendo, de psicólogos e psicólogas. Aí, uns dias depois, criei um outro post falando do assunto, criei um destaque no meu Instagram e volta e meia eu retomo esse assunto. E aí teve o suicídio do Flávio Miliati, e eu fiz um post falando sobre suicídio, e no dia seguinte, aí muita gente engajou de novo, agradeceu, e aí abre espaço para algumas pessoas falarem que estão mal, que estão se sentindo mal. E aí eu, no dia seguinte, abri de novo um post, concentrei ali dessa forma. Antes eu tinha feito nos stories, então agora eu tenho um post no meu feed do Instagram, só com comentários. E eu falei, olha, vamos ser bem focados. Isso aqui é um post de prestação de serviço. Então, assim, é para comentar se você é psicólogo ou psicóloga, que tipo de atendimento que você faz, quem que você atende, se é só criança, adulto, idoso e tal, se cobra, se não cobra, aí tem os nomes corretos, né? Atendimento social, enfim. Fui pesquisar isso também. Então, ali é um post de serviço. E aí, coloquei no meu destaque também. E volta e meia, eu lembro as pessoas que estão precisando. Olha, vejam aqui vocês encontram profissionais que podem te ajudar. E ontem eu recebi
uma mensagem de uma mulher que me segue agradecendo. Ela falou, Flávia, Fafá, né? Você tinha colocado esse post, quero agradecer, foi super útil. Eu entrei em contato com uma profissional que já está me ajudando. Essa é uma mulher que ela vinha pensando em suicídio, mas ela tinha uma filha, então ela estava ligada com a filha e tudo mais. E você veja, faz um mês mais ou menos que eu coloquei esse post e ela veio agradecer que já está notando diferença. Então, eu já tinha sacado que ia rolar uma coisa de saúde mental muito grave durante a pandemia. E já fui me adiantando, pondo o que eu posso fazer com o alcance que eu tenho. Então, é o que eu tenho feito. E aí, agora tem um post lá no meu blog também, que fica mais fácil. Enfim, no blog, no Facebook e no Instagram, tem como encontrar. E volta e meia eu ponho... Porque, enfim, vai ficando lá para trás, né? As pessoas têm mais dificuldade. Então, volta e meia eu ponho nos stories para lembrar que existe aquilo lá, que se as pessoas precisarem de ajuda, procurarem. Que também tem aquela coisa, então... né, Flávia? É legal ter você aqui, a gente sempre salienta isso, até no começo do podcast tem uma falinha que a gente não é médico, nem especialista, a gente fala da nossa própria experiência aqui, né, como, enfim, com pessoas que passaram por isso, mas é legal falar também, que eu acho que é bom de você estar sempre salientando que, olha, um especialista é interessante você ver, porque uma coisa assim, os amigos são sempre bons, e é legal a gente ouvir e ajudar um ao outro, e ter essa comunicação, mas falar com um especialista, com um médico, é outra coisa. Então, essa mulher viu essa diferença de um mês porque ela foi com alguém, com alguma pessoa que sabe como lidar. Assim, de novo, não tirando a importância dos amigos, acho que isso é importante ter essa rede de apoio ao seu redor, mas é uma rede de apoio, né? Eu acho que para quem tá sentindo alguma coisa e tal, e acha que às vezes não é nada, não custa nada. É melhor você ir falar com alguém e ter uma resposta de alguém. Porque eu acho que no fundo dá até uma segurança. Se alguém... E várias vezes eu pergunto para minha própria analista, eu viro para ela e falo assim, isso é depressão? Eu tô com uma ansiedade crônica? Eu tô lá, não, César, fica tranquilo, tá tudo certo. Até agora tá tudo bem. Pelo que você tá me contando, tá tudo sob controle. Quando eu tiver, fica tranquilo que você é a primeira pessoa a te falar e a te jogar para um lugar pra, né, enfim, como aconteceu com você, como aconteceu com a Virginia, como acontece com todo mundo. Então é legal, assim, e quando ela me fala isso, pra mim dá até uma tranquilidade, tipo, ai, ufa, não tô ficando louco, que bom. Sim. Pergunta pra minha analista, tipo, tô ficando doidão? Esse papo, no outro episódio eu tava comentando com o pessoal que eu só fui com um monte de pergunta e um monte de coisas jogadas pra minha analista. Eu falei assim, olha, essa sessão é sem pé e nem cabeça, tem um monte de coisa na minha cabeça e eu quero jogar tudo pra você. Se eu estiver ficando meio louco, você me avisa. E depois de tudo ela falou, não, fica tranquila, é normal, acontece, a gente está sobrecarregado mesmo. E, né, a quarentena ajuda tudo isso. Mas é legal, acho isso é importantíssimo, assim, de não só dar abertura, mas bater na tecla sempre, assim, porque às vezes as pessoas esquecem, né, você mesmo, né, às vezes se sente sem energia, né, não quero falar com ninguém, não quero ir atrás disso, e às vezes essa falta de energia pode ser o começo de alguma coisa, pode ser o indício de alguma coisa, enfim. Eu acho que é sempre importante, então eu estou te agradecendo aqui, em nome de muita gente por fazer isso, porque é importante, sim. Eu tento fazer a minha aqui, né, com pessoas próximas, que eu acho que às vezes, não que está com depressão, quem sou eu para falar isso, mas que às vezes é legal bater um papo com alguém que saiba, sabe? E a terapia e a análise ou qualquer outra coisa é importante porque é alguém que sabe muito e que sabe te olhar de uma forma que ninguém mais, sendo leigo, sabe, né? É um profissional mesmo que estudou, se dedicou para aquilo, né? Agora uma curiosidade. Porque pra que ficar sofrendo, né? Pois é. Hoje em dia a gente tá em 2020 aí. Pra que continuar sofrendo? Que eu acho pode ter formas, né? Sim. É que eu acho que tem um medo, né? Acho que tem uma vergonha, um medo. Por isso que eu te perguntei logo, a primeira pergunta foi como as pessoas reagiram. Porque acho que tem um medo da reação das pessoas, tem o próprio medo interno, tipo, nossa, será que se eu tiver depressão ou ansiedade ou qualquer outra coisa de saúde mental, quer dizer que eu sou louco, quer dizer que eu não presto pra sociedade, enfim, tem mil coisas. Isso são coisas que passam na minha cabeça. Tem vários preconceitos, né? Sim. Em relação. Exato. A gente precisa quebrar esse preconceito para que as pessoas... Você sofreu algum preconceito por causa disso? Eu? Acho que não. Se aconteceu, eu não fiquei sabendo, assim. Como é que a gente vai sofrer preconceito e não fica sabendo? Foi mal formulada essa minha resposta, mas se, digamos, alguém que me seguia e falou assim, nossa, essa mulher tem depressão, não quero que os meus filhos assistam, e deixou de me seguir por causa disso, eu não fiquei sabendo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas o que eu vi foi só apoio e gente dizendo que também passou por depressão e que tá melhor, ou gente se identificando e agradecendo e indo atrás. Porque, você veja, eu não sou uma pessoa...
eu me considero uma pessoa bem informada, eu busco as informações, eu procuro ler, eu sou uma pessoa interessada em assuntos diversos. Mas em 2011, quando eu tive a primeira vez a depressão, mesmo sendo essa pessoa que busca se informar, que não é ignorante em relação a alguns assuntos, eu não tinha ideia do que eu tinha depressão. Eu tenho uma irmã que trabalha ela é terapeuta ocupacional, ou seja, o trabalho dela trabalha com questões de saúde mental. Sim. E ela não falou nada, porque também, tudo bem, às vezes você tá, é que nem a Thaís falou, você tá dentro do problema, você não percebe, né? Aí eu fico pensando, quantas pessoas, de repente, não têm ideia do que é uma depressão, ou que estão passando por uma depressão, por mais informadas que sejam. Então, tem esse papel de levar a informação. E aí, o preconceito, o tabu, é tudo fruto de desinformação, né? Exato, então, por isso que eu acho que a informação, ela ajuda quem tem o problema, quem tem a doença, e ajuda a quebrar esses preconceitos. Então, vamos entender o que é... Aí foi uma questão, quando teve a questão do suicídio do Flávio Miliati, que é uma coisa que eu já queria trazer, que surgiu esse pensamento para mim quando eu estava no começo do tratamento da depressão. A questão do suicídio... Teve uma pessoa próxima a mim, que se suicidou, e aí também, bem nessa época, e aí também veio esse pensamento, que assim, ninguém... julga uma pessoa que morreu por causa de um câncer. A pessoa estava em tratamento ou não e morreu em decorrência de um câncer. Ninguém é triste, a pessoa estava doente, morreu em decorrência da doença. E por que o suicídio ainda tem tanto preconceito, julgam, condenam a pessoa que se suicidou, e às vezes até a família sofre esse preconceito, ou a família condena, a família se culpa. E aí foi a abordagem que eu trouxe. Falei, gente, a pessoa morreu de uma doença. Ela estava doente. Sim. Da mesma forma que outras doenças acarretam na morte. Exatamente. Então, assim, eu queria trazer por esse lado, porque é uma coisa que nem sempre as pessoas se dão conta. Ainda mais a pessoa que está longe de ter uma depressão, ela não vai entender mesmo o que leva, né? Sim. Então... Eles não se entende ainda o quanto a depressão mata. Mesmo. Sim. E Sim. que, tipo, e possivelmente, né, com o aumento da depressão, né, que dizem que vai ser a doença do século e etc., vai matar cada vez mais gente, e mais gente, e mais gente, às vezes indiretamente, não só, enfim. Porque daí tem outras coisas que a depressão acaba acontecendo, que a pessoa... Exatamente, a pessoa vai esconder atrás do alcoolismo, vai esconder atrás de um monte de coisa, então... Sim. Não, e se a gente percebe, por exemplo, que o que leva, muitas vezes isso você se sente completamente desconfortável nesse lugar, inadequado, são muitos adjetivos que trazem, ou simplesmente, como a gente tem falado aqui agora no programa, total sem energia, né? Você não tem nada de energia para fazer algo a não ser dar um fim a isso, né? Sim. E aí a gente agora, claro, falando muito nesse contexto de Brasil, né? E a gente agora olhando isso, e eu estava dando uma olhadinha aqui que aumentaram o índice, por exemplo, dobrou dos diagnosticados de ansiedade, e o de depressão também dobrou. Então de 4% foi para 8% e de 8% foi para 15% de ansiedade. Isso durante agora a pandemia? Só no mês de abril, isso. Então, claro, a gente imagina, eu tenho pessoas que nunca serão diagnosticadas, mas só de, às vezes, falar pelo telefone, você já entende que tem algo ali que está acontecendo, que está pegando, e que ela não tem a mínima intimidade de como lidar com isso, e eu acho que isso acaba sendo super grave, né? Então, por isso que eu acho que é super importante essa informação. Quanto mais a gente multiplica, as pessoas se sentem muito mais confortáveis em poder e se auto-perdoam, né? Acho que isso é importante. Você falou assim, né? A Vi também não tem a vontade de fazer determinadas coisas e se culpa, né? E a gente fala sempre da coisa do livro do Solomon, que tem essa coisa do meio-dia, né? Chegou meio-dia, putz, eu não fiz nada, que de inútil, acabou, já passou meio-dia e tal. Eu acho que tem isso é você alimentando essa depressão, né? Isso que é o pior ainda, tipo. Não, e daí acaba piorando tudo. E daí você sabendo, quer dizer, buscando ajuda, tendo diagnóstico, você entende que aquilo é uma questão que ultrapassa o teu querer. Não é simplesmente, agora... E a tua vontade, né? Exatamente. Não é assim, vou pro shopping ou vou fazer tal coisa, né?
Ou reaja. Você precisa reagir. Né? Levanta, Força de vontade. Já vai pro força de vontade, preguiça. Isso. Levanta dessa cama, vamos tomar um banho, sai daí. Isso. Porque Então- tudo que a depressão, os sintomas todos da depressão, eles não se adequam, né, à sociedade moderna, né? Tipo, todos os sintomas que a depressão vai trazendo, você realmente vai ficando mais paralisado e mais devagar e tal, eles não combinam com a urgência, né, que a modernidade pede. Então, e que essa coisa do tempo, e que tudo tem que ser pra ontem. E daí você vai se sentindo, de repente você vai tipo, meu Deus do céu, sabe? Você vai... parece que você vai se sentindo diminuído. Essa é a sensação que eu tenho. E parece que vai alimentando mesmo. E, enfim. E acho que a ansiedade e depressão, elas são bem irmãs primas, digamos assim. Moram na mesma casa, que nem vocês duas eram no passado. Moraram na mesma casa. Exato. Basicamente elas são roommates. Ô Flávio, uma Elas são pergunta de roommates. curiosidade agora. E se você não quiser falar, é claro, tô toda a liberdade. Ou não. Brincadeira. Você tem alguma ideia ou algum projeto de, aos poucos, de falando isso com... É que não sei a idade das crianças que você conta as histórias, mas introduzindo, não o tema assim, né? Tipo, olha, você criança com 5 anos de idade tá com depressão. Não. Mas, de repente, tirando aos poucos esse nosso medo de ser julgado, esse medo de falar, porra, eu acho que, de repente, né, de tentar trazer pra criança de forma muito leve, claro, mas do tipo, olha, quando você crescer, fique esperto. Pode ser que isso aconteça. Não E sei. não só quando você crescer, né? Porque tem criança com depressão, tem Pois criança então. que se suicida. É que talvez elas não saibam diagnosticar isso. Mas, diagnosticar claro, não, né? Mas pensar. O que acontece? Eu não tenho como saber exatamente quem são as pessoas, a idade dessas crianças que assistem. Eu sei pelo que alguns pais e mães me escrevem, então tem desde bebê até idosos que assistem. Então, realmente, contempla todas as idades. Eu acho que a maioria ali deve ser entre 4 e 6 anos de idade. Então, eu tento trazer com as histórias que eu seleciono todos os temas. Eu trago histórias que falam de morte, eu trago histórias que falam de bullying, né? Morte é o exemplo que me vem, porque, enfim, é um assunto que também é meio tabu. Como é que você vai falar de morte com criança? Mas eu acho que todos os assuntos são possíveis de serem tratados com as crianças, dentro, respeitando o limite delas, a idade delas, o entendimento, a experiência e tudo mais. E tem muitos livros infantis lindos que falam de depressão. Muitos eu estou exagerando, talvez existam muitos. Eu conheço alguns muito bons. Só que, assim, especificamente, por exemplo, sobre depressão, no canal eu também tenho que tomar um cuidado eu não sei quem é que está assistindo, eu não sei em que situação se encontra aquela pessoa e aquela criança. Quando são histórias, por exemplo, vou falar sobre educação sexual. Então, eu já trouxe algumas histórias sobre prevenção de violência sexual e tudo mais. Então, eu faço um alerta, falo, esse vídeo preciso que você assista com um adulto bem legal, chame lá o adulto. E insisto. Porque, por exemplo, então, se eu for tratar de depressão, eu não sei em que situação está aquela pessoa, de repente, naquele momento, não é o melhor momento para ela ouvir sobre esse assunto. Então, eu tenho que ter esse cuidado também. Se é uma criança do meu convívio que eu conheço, né, professores ou pais e mães que conhecem ali com quem está lidando, pode trazer qualquer assunto, porque você sabe o melhor momento e como mediar aquilo. Porque você aquilo vai ser suscetível a certas conversas e reflexões. No canal, eu não sei se vai ter um adulto para ajudar a criança a elaborar aquele assunto que está sendo trazido. Então, assim, a depressão, eu ainda tenho que encontrar essa história que seja possível, pensando, independente da situação que estiver, vai dar conta sozinho. Entendi. Mas no Instagram, eu dou a indicação desses livros. Legal. Daí eu falei, bom, tem adultos que estão lendo e eles vão poder fazer essa mediação. Boa. Isso é legal. Mas acho bem importante. E uma coisa que eu lembrei também, que a Thaís falou sobre
sentir essa inadequação e tudo mais, e do porquê é importante a gente falar também, porque, de repente, as pessoas podem, né, tem esse preconceito consigo mesma, assim, tipo, nossa, eu não posso ser assim, ou, ai, que horror, eu estou com depressão, ou eu tenho ansiedade, ou seja lá qual seja o transtorno. Se a gente, de repente, uma pessoa que ela admira, que ela gosta do trabalho, ela tem simpatia por aquela pessoa, ela vai falar, mas essa pessoa também tem. então não é um terror eu ter isso. Porque veja essa pessoa que eu gosto e é uma pessoa super, sei lá, enfim, que a pessoa enxerga virtudes nela e vai falar assim, então tá, porque de repente ela tem uma visão que só, é tudo louco, né? Não, mas de repente uma pessoa que ela acha super normal e que ela admira também tem. Então ela acha que se sente acolhida e percebe que não está sozinha naquilo. Sim, então essa é uma questão que eu acho importante. Que aquela coisa que a Virginia trazendo. falou no começo, né? Que todo mundo tem essa visão do depressivo, da pessoa depressiva que, né, de preto, triste, no canto, sempre amuada, sempre tentando trazer todo mundo pra baixo, tentando trazer as pessoas pra baixo. Tem muito isso, né? Se eu ficar perto de alguém depressivo, eu vou ficar depressivo também. Parece que pega, né? Pega um Covid quase. Pega. Não é Covid. Não pega, não é coronavírus. Depressão não é coronavírus. Ô, Flávia, uma outra curiosidade que eu vejo também as pessoas, não só sobre ir no psiquiatra, mas tomar remédio. Você teve algum medo e alguma conversa com o seu psiquiatra sobre, eu vou ficar dependente disso pro resto da minha vida, meu Deus, isso aqui só vai me levar a tomar 1000 remédios, enfim, eu tô te falando isso porque eu ouço pessoas também com esse medo. Sim. E como tá fresco na sua cabeça, eu quero entender. Sim. Isso até, em algum momento, o remédio vai ser pauta também de um post lá no Instagram. Já tirei várias fotos do meu café da manhã com o remédio do lado pra falar. Porque também acho importante, porque já tem o preconceito em cima das doenças, né, transtornos mentais. E aí tem a questão com o remédio, porque é uma medicação às vezes forte. Acredito não, eu sei que evoluiu muito, acho que os medicamentos há anos atrás, eles eram mais fortes, tinham mais... como é que fala? Efeitos colaterais e tudo mais. E hoje a medicina está, enfim, se aperfeiçoando nisso. Mas ainda tem toda essa questão da indústria farmacêutica e papapá. Mas acho que uns anos atrás eu talvez tivesse um pouco mais de receio com relação à medicação. Mas dessa vez, quando a psicóloga falou de eu ir no psiquiatra e eu falei, mas ela vai querer que eu tome remédio? Aí ela falou, olha, essa psiquiatra, eu conheço ela só vai te dar indicação de remédio se ela realmente achar importante o remédio. Ela não vai querer sair te enfiando remédio de qualquer jeito. Então, pra mim, foi importante ter ouvido isso, porque daí eu já fui confiando na psiquiatra, porque era uma psiquiatra que era indicação da minha psicóloga. E aí eu cheguei lá, no que ela falou já de medicação, eu nem titubeei, porque também eu queria muito sair daquele estado. Falei, então, se é medicação, eu vou tomar. Porque eu não quero mais ficar do jeito que eu tô. Isso aqui é muito ruim. E se é a medicação que vai me ajudar? Porque ela falou, você pode não tomar, é uma escolha sua. E eu falei, mas por que eu vou não tomar? Eu quero melhorar. Eu não entendi. Não, eu vou. Então, eu já fui direto, falei, vou tomar o remédio, sim. Então, que mais? Você tinha perguntado... então, enfim, eu acho que é importante a gente se medicar. Sim, você falou do medo de viciar. Não tive esse medo. Eu falei, não, eu vou tomar e vamos lá. Nem fui me informar muito de efeitos colaterais. O que eu sei é o que ela me falou para tomar cuidado. Cuidado se você for dirigir, porque pode ser que você tenha sono. Se a tua mão tiver tremor, é normal nos primeiros tantos dias. Boca seca, normal nos primeiros... Né? Ela me disse coisas ali que era para não ficar preocupada. Ok. Aí, quando eu cheguei num momento em que eu estava melhor, me sentindo melhor, que eu conversei com uma amiga que tinha tido depressão e tinha feito tratamento com remédio, ela falou assim, o duro é que o meu psiquiatra não queria que eu parasse de tomar, ele queria que eu continuasse tomando, e eu falei, mas eu não quero mais tomar, não quero ter que tomar isso pro resto da vida. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, eu tenho medo contrário, eu tenho medo que eu chegue no psiquiatra e fala, Flávia, podemos fazer seu desmame. E eu vou falar, mas eu não quero. Porque aí eu tinha medo. Era muito recente, gente. Imagine, é bem isso. Faz 9 meses que eu comecei com medicação. Quando ela me falou isso, fazia uns 4. Então fazia, sei lá, uns 2 meses que eu tava me sentindo bem e plena. Então, eu falei, meu Deus, eu não posso. Vai que eu paro de tomar remédio e eu fico mal. Mas, olha como é importante. E eu falei isso pra minha psicóloga. E ela falou, calma, Flávia, não é também do dia pra noite que vai tirar. Vai ser com calma, você vai percebendo. Tem todo um processo.
Aí eu falei, não, beleza. E agora eu penso, eu sei que eu ainda não posso tirar medicação, eu sei que a minha medicação vai pelo menos até dezembro. Mas hoje eu já consigo contemplar um mundo sem... Se a minha psiquiatra falar, você está pronta, vamos começar o desmame, eu vou falar, que bom. Começar o desmame. E isso, porque também não é do dia pra noite, né? Vai, sei lá, vai reduzir a dose, vai tomar dia sim, dia não. Não sei como é que vai Deve ser. durar mais Mas um hoje, ano, no mínimo, né? Já tudo não isso. tenho medo. Porque eu lembro que eu fiquei com muito medo de... Meu Deus, se ela falar que eu vou parar de tomar remédio. Não posso. Hoje não. Hoje eu falo, beleza. Por quê? Porque meu cérebro, meu organismo, tudo já tá entendendo que esse é o funcionamento normal. É assim que é um estado normal. E aí, por isso que é um tempo que precisa de medicação, porque você, né, sei lá, os hormônios, o cérebro, tudo precisa entender como é que é o jeito ideal de funcionamento. Tipo, e agora eu já tô há um assim, tempo a mais sentindo exatamente. isso. Então hoje eu me sinto segura para. Mas não hoje. Ai, hoje em dezembro, nem pode, quando for nem acontecer. pode, não É pode. hoje na atualidade, né? Que pode perder Nem alguns pode, meses não. A ainda. pior Isso. coisa que uma pessoa pode fazer na vida do universo é parar remédio de depressão de uma hora pra outra, de um Por dia conta pro outro. Eu já própria, fiz né? isso. E é horrível. É. Tem muita gente que faz isso. Do tipo, começa a tomar É. remédio. Nossa, tô ótimo. Daí a pessoa já... Não, e é muito engraçado. Já vi isso acontecer várias vezes. E eu já fiz isso. Do tipo, começa... não sei o que, não quero tomar remédio, não sei o que. Tá bom. Começa a tomar remédio. Nossa, tô ótimo, não preciso. E para. A pessoa não percebe que está bem por causa do remédio. Sim. Tipo, Sim. não preciso desse remédio. Aí para. Gente, daí vem a pior crise de todos os tempos. Porque... Desculpe, fale. Fale, não, é isso. Eu ia falar que agora me liguei, porque justamente você fez um post falando sobre a importância do remédio. E eu li esse post, eu não tava ainda na época com depressão, ou enfim, não tinha sido diagnosticado, não me lembro isso. Mas enfim, eu li, porque eu tinha interesse em ler a respeito e tal, sobre a situação. E eu tenho certeza, agora me caiu essa ficha, que o fato de eu ter recebido tão bem a notícia assim, de que você vai precisar tomar o remédio, foi por ter lido isso, porque você falou que a pessoa não entende que tá bem justamente porque está medicado. Então, sim. por isso que eu também já fui com essa coisa. E um dia, se eu estiver me sentindo bem, eu vou falar assim, que bom, eu estou bem, e eu vou continuar tomando remédio, porque é ele que me faz sentir bem. É ele, exatamente, porque ele está me Exato. mantendo. E se um dia e precisar tudo parar, bem. quem vai falar como e quando eu posso parar e de que maneira que a gente vai fazer isso é o médico, né? Exatamente, porque tem um acompanhamento, né? Tem que Isso. confiar. E hoje em dia, porque antigamente é que ficou muito tempo os psiquiatras com realmente aqueles psiquiatras bem velhinhos, assim, né? Que enfiam qualquer remédio. Hoje em dia tem uns psiquiatras bem modernos, né? Que Mais novos. já são, né, mais novos e tal, que tipo já vem, sabe, outras formas de você ir lidando também com as coisas. Gente, estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Últimos pensamentos, últimas perguntas sobre depressão. Só mais uma coisa que eu lembrei também em relação à quarentena, enfim, como eu tô muito recente de estar me sentindo melhor, eu tô, levando a palavra, que nem tem gente que leva a palavra do Senhor. É a gente. É a gente. Levando a palavra da terapia. É a gente. E do psicólogo, Bem-vindo do ao clube. psiquiatra. Então, assim, a gente é da igreja dos terapeutizados aqui. Isso, total. Faço parte dessa igreja. Começou essa história da pandemia, que aí eu falei que eu precisei fazer uma consulta extra. E eu sou agora a pessoa que está atenta ao menor movimento. Então, assim, tem uma amiga que começou a entrar numa neura. Mas só neura, assim, só as mensagens, as piores posts sobre o distanciamento. Eu falei, e eu sei que ela tem histórico de depressão. Mandei uma mensagenzinha, oi amiga, como você tá? Tô sentindo que... Você tá com o psicólogo, o terapeuta, enfim, em dia? Não, eu parei faz um tempo. Dá uma ligada. Então, vai lá. Dá um alô. Não, eu tô bem. Aí sabe quando você olha... Eu tô falando amiga, não é amiga. É uma pessoa que eu conheço por Facebook. Mas... Sim. Enfim. Mas é isso. E aí eu comecei... E aí você vê que a pessoa não tá bem. Eu falei, ela tá entrando numa... E aí eu tentei o que dava. Eu falei, bom, eu fiz meu limite. Porque eu também não tenho tanta intimidade assim com ela pra falar, amiga, você não tá. Você acha que tá? Não deu outra. Deu um mês, ela me mandou mensagem semana passada pedindo contato de psiquiatra, porque tá precisando.
Então, que bom. Eu falei, que bom que você percebeu. Mas eu virei essa pessoa que tá assim, pra todo mundo. Fala, você tem algum histórico de depressão? Não, não tenho. Dá uma ligada, tenta um psicólogo. Vai, pode ser que não seja nada, mas nesse momento vai te ajudar pelo menos a lidar, porque tá difícil mesmo. Então, eu virei agora a palavra, você tem alguma dúvida, tá sentindo algo? Procure, você não está sozinho, não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. Exatamente. A gente vai é atrás daqui, de um... A gente aqui já ouviu a palavra de Freud hoje. Ouça a palavra A gente... do psicólogo, psiquiatra, psicanalista, seja lá o que for. Mas, e não tá só, tem saída, dá pra ficar melhor e a energia voltar e inclusive ficar tão melhor a ponto de conseguir dar mão e ajudar outras pessoas também a saírem. Então eu tô super agradecida nesse momento pela minha experiência. Acho até legal falar isso. Porque eu tô com uma experiência recente e hoje eu falo, cara, que legal que eu tive a depressão ano passado e que eu fui resolver esse problema e que hoje eu tô bem, porque estamos num momento tão terrível e que tanta gente vai ficar mal e eu sou a pessoa que pode ajudar agora, porque eu me sinto com energia pra ajudar, posso ser útil. Passei por uma experiência que eu posso falar, olha, tem saída. Sim. Então hoje você pode estar ouvindo isso falando assim, que mulher louca, porque eu tô muito mal e isso não vai acontecer, isso tá muito longe. Que alegria é essa, Fia? Tamo Que na alegria merda. é essa? Que alegria é essa? Eu tenho sua dias louca? também de desânimo, tá? Eu são os também tenho dias de desânimo remedinhos, tal. Tá difícil pra caceta essa tal dessa pandemia. Mas dá pra lidar de uma forma melhor também com tudo isso. E é isso, né? E sem perder a felicidade, a alegria, brincadeira, tá tudo bem, tá tudo certo, é só mais uma... Eu brinco assim, lógico que tem, brinco porque eu sou leigo e não tenho porra nenhuma, mas é quase que quando você machucou uma perna, sara, é processos, é talvez um processo um pouco mais delicado, porque mexe com o cérebro, coisa que a gente não entende muito bem, não entende porquê, mas tá tudo bem, você não vai, tá tudo certo, é só, vamos lá, você toma remédio pro fígado, você toma remédio pro coração, você toma remédio pra cabeça também, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo... E segue, vida que segue, assim, não simplificando algo que é complicado, mas simplificando um pouco mais um problema que não é um problema, é uma parte da vida e tá tudo certo. E acho que é importante só falar, lembrei de mais uma coisa, não se comparar, né? Eu falei que pra mim, em 2 meses eu já tava me sentindo bem. Tem processo, tem gente que demora talvez anos pra se sentir bem, tem gente que eu acho que nunca vai... de depressão. Eu, por exemplo, gente, vou tomar remédio provavelmente pro resto da minha vida. Eu tenho uma distimia, é diferente, é uma depressão branda e leve que fica para todo sempre. Isso. E eu tenho momentos de depressão mais grave. Então é diferente, tem tipos de depressão. Ainda tem isso. Então não precisa se não dá pra comparar também. Exatamente. Ela melhorou super rápido, então eu não tô melhorando. Não, porque cada um tem um tempo das coisas também. E tem uma forma de agir em relação às coisas da vida e um tempo pra processar as coisas. Então também acho que é importante a gente não comparar e saber isso, né? Tem tipos diferentes. Exatamente. Muito obrigada, Fafá. Obrigada, muito obrigado, pela Fafá. oportunidade. Obrigada. Foi incrível. Obrigada a vocês dois e nos falamos. Beijos. Beijos. Tchau. Tchau.